dia 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Se cada um pudesse, nesse momento, fazer uma pequena reflexão do que representa o processo de inclusão, da lei de inclusão no país, talvez as pessoas se sensibilizassem um pouco mais para as pessoas que são portadores de algum tipo de deficiência, dificuldade, qualquer coisa nesse sentido. Tomemos consciência de que nós somos todos filhos de uma única origem. E eu dou boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Missão Educar. E hoje, mais do que nunca, eu tenho uma missão aqui super importante, porque eu vou apresentar para vocês, mas nós vamos conversar assim um pouco mais tranquilamente, apresentar para vocês um grande pesquisador, estudioso da questão do problema do ser humano no seu aspecto, diria até transcendente, sabe? O professor José Augusto Maia Batista, mas você não conhece ele com esse nome, a gente conhece ele como Guto Maia. Eu vou falar esse nome, falei, quem é esse cara? Mas ele é nada mais que um professor, pesquisador, fundador da primeira escola do pensamento fora do padrão, idealizador do projeto Ensino por Outro Caminho, membro credenciado da comunidade de talentos da ONU e coordenador de um grupo de cerca de 100 pesquisadores de várias partes do mundo. Eu estou falando, então, hoje com o professor Guto Maia, e eu vou dar as boas-vindas a ele, para que ele, nesse momento, simplesmente, Guto, agora só dê as boas-vindas, porque eu já vou começar com uma surpresa para você. Olá, Dirceu, mais uma vez, assim, uma honra muito grande estar no programa Missão Educar, um programa que tem sido extremamente rico para o nosso projeto, né? Você que, inclusive, é um dos membros do conselho de notáveis que a gente está criando. Então, é um grande prazer estar com você novamente. Dirceu, muito. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um depoimento das pessoas que estão conosco através de vídeo. Eu quero que você ouça com bastante atenção e aí depois você vai fazer um pequeno comentário e em cima disso a gente vai desenvolvendo a sua história de vida, tá ok? Vamos lá para a entrevista do Demian. Bom, a principal coisa que eu acredito que eu recebi de influência do meu pai, como pai, hoje em dia, né, que eu sou pai de 2 crianças, foi tratar os filhos com carinho, né, com atenção. Então, por mais que meu pai e minha mãe se separaram cedo, quando eu era muito novo, todas as vezes que ele estava junto com a gente, ele sempre foi carinhoso, e acho que isso é muito importante na criação dos filhos. Acho que isso faz a diferença e eu tento passar isso para meus filhos. Eu acho que meu pai sempre foi um cara multidisciplinar, né, de fazer várias coisas. Isso tinha um lado bom, que ele acabava encontrando prazer em várias áreas, em vários campos, mas tinha um lado difícil, que você acaba não conseguindo se focar tanto numa área e não atingir tudo que você poderia atingir ali de potencial. E eu acho que com a vinda do Pedrinho, né, do meu irmão, e essa situação do autismo fez com que ele se focasse em uma coisa que eu nunca tinha visto dessa maneira, né? Muitos anos realmente focado em estudar e trabalhar em cima dessa questão. Aqui na minha escola de jiu-jitsu a gente pretende ter um dia um projeto para crianças com deficiência. Isso ainda é uma coisa para o futuro, que a gente está desenvolvendo várias frentes aqui. Então, como é uma questão muito profunda e delicada, eu ainda quero esperar um pouco, ter um desenvolvimento um pouco maior aqui de tudo que a gente tem,
para fazer um trabalho bem feito a hora que for o momento. Eu espero aí toda a sorte do mundo desses projetos aí do meu pai, junto com a ONU e todas essas questões de trabalhar a deficiência, que eu acho importantíssima para o presente e para o futuro. Pois é, Guto. Claro, você viu um depoimento. Eu gostaria que você fizesse um pequeno comentário em cima disso, mas lembrando que ele fez uma referência a um fato que aconteceu na sua vida e que, de uma certa forma, esse fato marcou a sua vida, aquele momento, né, que houve uma ruptura dessa relação. Dirceu, o Demian é um mestre. E ser pai de um mestre é um privilégio, uma honra muito grande. Eu sempre aprendi muito mais com meus filhos do que eu ensinei. Isso é fato, porque os meus filhos mais velhos, eu tenho uma dívida de não ter convivido com eles mais do que deveria, ou quanto deveria, pelo menos, né? Então eu tenho assim uma admiração pelos meus filhos mais velhos, o Demian especialmente por ser uma pessoa extremamente lúcida e extremamente coerente. E então essa afirmação dele é extremamente correta. A minha vida realmente a partir do Pedro e, sobretudo, a partir da minha mãe, que se tornou cadeirante um ano antes do Pedro nascer, esses fatos vieram realmente a dar sentido para a minha vida. Né? Como o próprio Demian comentou, eu sempre fui multidisciplinar, eu sempre fiz muitas coisas simultaneamente, sempre fui apaixonado, muito curioso, né? Pelo aprendizado e pelo ensino, então eu sempre tive muita curiosidade, e isso, por um lado, é fantástico, por outro lado, como é comprovado, né, quando você se distancia muito para vários focos, né, você acaba perdendo assim toda a força do hiperfoco, que é um dos ensinamentos que o autista nos dá. Então, a partir do Pedro, a partir da minha mãe, eu passei a ter um sentido de vida muito mais claro e evidente. A partir de então, eu pude construir tudo que eu tinha me preparado, na verdade. Né? Então, de certa forma, a multidisciplinaridade me preparou para o Pedro, porque o autista ele é diagnosticado por uma junta de profissionais, pela multidisciplinaridade. Então, isso daí acabou me ajudando a partir do nascimento do Pedro e me dando um sentido de vida real. Uhum. O Damian é filho do Guto. Eu conhecia ele de nome, mas não sabia que era seu filho. Ele é jornalista e mestre em jiu-jitsu, brasileiro muito reconhecido, gente, internacionalmente. Teve uma carreira brilhante na UFC, maior franquia americana de MMA do mundo. Tem academia de artes marciais em São Paulo. Quando os filhos dão depoimento para a gente, eu acho que é a parte mais difícil de falar, porque de repente é como se a gente. Eu acho que a gente precisa aprender a receber, né? Receber o que o seu filho falou para você foi muito profundo. Ele está se espelhando em você no modelo com os filhos. Isso é mais do que ser um grande pai. Agora vez você lá, porque entendo, é o filho, e é como se fosse assim, né? Não. O filho tem no cerne de si mesmo a estrutura do pai e da mãe. E quando eles falam coisas, eles falam poucas, mas falam profundas. Entendeu? Então, realmente, assim, você tem uma história tua de vida que eu perguntaria assim para você, mas Guto, como é que tudo começou? Não precisa falar quando sua mãe estava grávida, que você nasceu. Mas quando você se deu por gente, você mais ou menos acordou lá e falou assim, eu estou fazendo
nesse mundo aqui, o que eu tenho que fazer? Quando se deu esse momento? Esse momento foi, eu fui muito precoce. Com 4 anos e meio, eu meus pais receberam a orientação, o conselho de um casal de neurocientistas que moravam num apartamento do lado nosso, né? E eles, vendo a minha atuação, um menino solitário, filho único, um menino bastante recluso, assim, tímido, eu era muito tímido e introvertido, só que eu tinha algumas habilidades, né? Principalmente manuais, eu desenhava, eu esculpia, eu tinha algumas. Eu criei, com arames, eu criava bandas de música, criava super-heróis com arame. Eu ia montando esses, ia colocando, ia criando um cenário imaginário. Então, os meus amigos imaginários, eu os criava também, depois conversava com eles, enfim. E isso daí chamou a atenção desse casal e eles falaram: olha, esse menino precisa estudar arte, precisa ir para o desenho. O meu pai foi desenhista arquitetônico, então, obviamente, eu puxei esse lado. Meu pai foi inventor, ele criou uma fórmula de pintura de óculos que trouxe nos deixou, ganhou muito dinheiro com isso, né? Nós ficamos muito bem graças a essa fórmula. Então, essa curiosidade natural, eu sei que eu trouxe do meu pai, só que eu era muito tímido, né? E aí que começou uma consciência, uma tênue consciência do que eu estava fazendo no mundo, mas a consciência maior aconteceu de uma forma assim, escondida, na verdade, né? Porque na alfabetização, com 5, 6 anos, eu já lia. E aí eu descobri, o meu pai tinha costume de juntar enciclopédias, naquela época se comprava muito enciclopédias, né? Então tinha a enciclopédia Barça, né? Era uma época muito interessante, livreira, né? E meu pai tinha várias coleções e uma delas, a que mais me chamou a atenção, era uma coleção de Freud. Eram 21, 23 livros de Freud, e que ele mantinha na estante e tal. E, de repente, aquilo me interessou e eu comecei a folhear e tal. E aí me proibiram. Né? Meu pai e minha mãe não queriam que eu lesse. Aí aguçou profundamente, né, a minha atenção e a minha curiosidade. Eles esconderam essa coleção, mas eu descobri. E aí eu pegava um livro. Enfim, eu me alfabetizei lendo Freud. Então, por aí já começou a minha vida fora do padrão. Eu pegava um livro, me escondia no quarto e ficava lendo. Principalmente assim o livro dos sonhos, né, que me encantava, né? Logicamente toda a parte de sexualidade eu fui me aprofundando também com 6, 7 anos de idade. Então isso daí foi completamente fora do padrão e me criou assim uma série de coisas interessantes e uma série de problemas também. Já entendi por que você se tornou o homem fora do padrão. Você já de pequenininho já estava fora do padrão. Mas É segura aí que verdade. nós vamos continuar com esse assunto. Agora eu vou trazer mais um depoimento. Depois nós vamos voltar a esse assunto aí, que eu achei bastante interessante. Vamos trazer mais um depoimento. E agora o depoimento vai ser do Caio Henrique Romero. O Caio Henrique é praticamente um case nesse processo todo, né? Ele é fundador do Diário do Caio Henrique. Ele possui nível superior completo, está graduado em tecnologia, em marketing digital, líder na inovação, tecnologia e comunicação assistiva. Realmente é um menino de ouro. Vamos ver o que o Caio está dizendo de você, Guto. Olá, eu sou Caio Henrique Romero. Estou aqui para falar sobre Guto Maia. Bom, eu conheci o professor Guto Maia aproximadamente 1 ano atrás. Meu primeiro contato com ele foi através da internet. Nós começamos a conversar. Ele me apresentou o projeto do Instituto da Primeira Escola do Pensamento Fora do Padrão. Logo de cara eu me encantei com
a proposta do projeto e me tornei parceiro e porta-voz desse magnífico projeto. O seu Guto é uma pessoa com garra, determinação e que abraça a causa da pessoa com deficiência. Eu sou prova viva de que quando se tem mediações, pequenas adaptações no cotidiano da pessoa com deficiência, nós conseguimos conquistar grandes coisas. E uma coisa muito marcante na minha vida profissional, em parceria com o projeto do NESA, o Núcleo de Ensino Superior Adaptado, foi que eu lancei meu primeiro livro escrito, um sonho que se tornou realidade. O seu Guto é uma pessoa humana que se preocupa com o bem-estar das pessoas com deficiência e, acima de tudo, procura mecanismo para que as pessoas com deficiência possam desenvolver suas habilidades e conquistar grandes coisas. Eu vejo o projeto com alto crescimento para que todas as pessoas com deficiência possam ter voz perante a sociedade e conquistar uma carreira profissional, porque o seu Guto preza pelo bem-estar de todos, fazendo a mediação para que todas as pessoas com deficiência possam ter autonomia perante a sociedade. Aí, Guto, realmente eu acho que não precisa dizer muita coisa pelo que você tem feito pelo ser humano, né? Pois é, você viu, Dirceu, é um discurso absolutamente brilhante, de uma mente brilhante e de uma pessoa, um jovem, 25 anos, brilhante. Então, o que nós precisamos, o que nós fazemos, nada mais é do que inverter o raciocínio. Ao invés de pegarmos e nós adequarmos e nós capacitarmos a pessoa com deficiência para a sociedade, ao invés desse raciocínio, a gente faz o inverso. Nós temos que adaptar, nós temos que adequar, nós temos que capacitar e certificar a sociedade para receber essas pessoas. Aí todo mundo vai ser absolutamente enriquecido. E isso daí nunca será favor nenhum para uma pessoa que necessita de algum tipo de adaptação. Então, esse raciocínio é que a gente busca com o nosso trabalho. A gente não procura saber qual é a limitação da pessoa para torná-la melhor do que ela é. Não, a gente vai ver de que forma ela tem que ser recebida no seu meio, a começar da família. Então, Guto, agora você teve, de uma certa forma, você teve um pouquinho de sorte lá quando você estava comentando dos seus 5 anos, 4 anos, que acharam que você era um pouco fora do padrão, né? Mas também alguém parece que percebeu que você tinha talentos. Conta um pouco mais dessa história, como é que você evoluiu ali, você foi fazer o quê? Depois que você descobriu isso, o que aconteceu depois na sua trajetória de vida?
Então, meu pai, minha mãe, eles me colocaram em cursos de desenho, né? Eu comecei a desenhar, comecei a fazer um trabalho artístico, né? Um trabalho de artes plásticas. Aquilo me engrandeceu muito, assim, como comecei a me descobrir, né? Um ser humano, uma pessoa presente, embora eu continuava muito tímido, muito incluso, muito recluso, eu gaguejava, eu tinha uma série de problemas emocionais, porque aí entra um aspecto também, meu pai era aquela pessoa tradicional, aquela pessoa machista no sentido da sua própria concepção de mundo, então isso daí foi muito difícil de conviver, porque embora ele fosse uma pessoa boa, tal, eu tinha questões de relacionamento, né? Apesar de ser filho único, tudo isso eu tive alguns problemas com meu pai que se estenderam pela vida toda. A minha mãe sempre super protetora. Eu tenho assim uma clareza muito grande que a minha mãe que determinou os meus caminhos melhores, ou às vezes nem tanto, mas eu tive assim uma infância, foi um pouco também muitíssimo fora do padrão, no sentido da precocidade, porque aí eu tive uma formação católica, mas aí eu já me desiludi com a religião também rapidamente. Com 10 anos eu já tinha assim, uma concepção negativa da religião, por conta de assédio que eu vivenciei. Aquilo eu não entendia, eu vim entender e lidar com isso o resto da vida, eu vim a conhecer o que significava isso muito mais tarde, entender e superar. Isso foi muito negativo para a minha formação em primeira infância. Então, a minha infância foi sofrida nesse sentido. E quem me salvou realmente foi a minha mãe, né? Que ela percebeu pela intuição de mãe, pela maneira que as mães têm de serem sábias, né? Então, aí nós mudamos de casa, nós mudamos de bairro, e eu era eu não me sentia bem na escola também e tal, e aí viemos para um outro bairro, que foi aqui na Zona Norte, em Santana, e ela me colocou num clube social para me socializar, para eu viver para ter amigos, né, que eu nunca tinha tido amigos também. E lá eu comecei uma outra etapa da minha vida, aí sim com muito mais desenvoltura, porque aí eu fui para... Aos 7 anos ela me colocou para fazer piano, com 11 anos eu ganhei o primeiro violão e ali eu me descobri como guitarrista, enfim. E ali E aí, eu quantos anos fui... você tinha? Guto, quantos anos você tinha? Eu tinha 10 anos, e aí com Tá bom. 11 anos eu estava morando em Santana, já fazendo... Segura os 10 anos aí que tem mais um videozinho para você aí. Tem que colocar todo mundo para falar, né? Que E agora maravilha. o terceiro vídeo é do Pedro Rosengart. O Pedro é autista, ele é professor, ele é palestrante e é graduado em Ciências Sociais. Também é um garoto de ouro esse daí também. Vamos ver o vídeo que o... Eu sou o Pedro Rosengart Baptista, tenho 23 anos. O meu pai é um ser de mente brilhante, racional, um ser que pensa. Estamos desenvolvendo NESA e fundando a primeira escola do pensamento fora do padrão. Ensino por outro caminho, que visa ajudar as pessoas com deficiência. Um forte abraço, bye bye! Esse sorriso do Pedro vale tudo, né? É uma luz, né? Dirceu, uma luz na nossa vida, uma luz na nossa vida. Então, a partir do Pedro, assim, a concepção de mundo tomou outros rumos, não é? Porque, voltando rapidamente, pulando dos 10 anos para a adolescência, né? Minha adolescência foi muito intensa, muito rica de muita experimentação, e ali eu vivia, assim, extremos opostos, assim. Então, a minha adolescência foi muito intensa. Eu comecei pelo esporte, pela natação, depois
todos os outros esportes, e a música começou a tomar conta da minha vida, né, com 11 anos, a música, depois o teatro, depois a pintura, e isso daí deu uma intensidade assim tremenda na minha vida. Então, a parte artística foi assim absolutamente envolvente, a parte intelectual, a parte de criação foi muito forte. Então, até o Pedro nascer, eu tive uma vida extremamente de aventura mesmo, né? Porque se eu comecei por Freud, depois veio o Tintim, que eu li toda a coleção, depois veio Gisele, a espiã nua que abalou Paris, né? Então, tudo isso eram aventuras que eu queria viver e vivi intensamente tudo isso, né? Só que, ao mesmo tempo, isso também era inconsistente, no sentido de eu fiz muita gente sofrer, inclusive meus filhos, os filhos mais velhos também, porque a minha vida era extremamente nômade, no sentido emocional, no sentido, em todos os sentidos, né? De experimentação. Eu tinha assim Me conta uma coisa, aí você teve uma passagem aí, onde é que entrou essa questão da música que te levou para o Brasil afora? A você pois é, a música foi com 11 anos que eu comecei propriamente no violão, com 11 anos, e com 12 anos, com 13 anos eu já dava aula de violão, porque eu tive algumas sortes na vida também, né? Meu pai tinha uma coleção de 78 rotações, uma parede que tinha assim uma coleção de 78 rotações, aqueles bolachões de acetato, né? E ali tinha uma coletânea de músicas brasileiras, músicas paraguaias, músicas da América do Sul e americanas, Cole Porter e vários clássicos americanos, e do Brasil tinha Luiz Gonzaga, tinha Luiz Vieira, tinha enfim, então eu cresci ouvindo essas coisas numa rádio vitrola que meu pai tinha, e era um encanto a gente escutar, e isso daí me marcou muito, essas músicas, essas poesias, Orlando Silva, né? A Rosa, eu ouvia a Rosa original quando eu tinha 10 anos de idade, coisa assim, e eu me encantava pela poesia, pela música, pela harmonia, e aqueles arranjos belíssimos. Eu tinha começado a fazer piano clássico, dos 7 aos 10 anos, o sonho da minha mãe é que eu fosse pianista clássico, né? Então isso daí me deu um caldo de cultura que os meus amigos não tinham na minha época. E quando eu fui para o violão, para a guitarra, eu comecei a tocar bossa nova, porque estava começando a bossa nova com o João Gilberto, e aquilo lá me encantou. Eu falei, puxa, isso daí é diferente pra caramba. E aí eu peguei aquela batida, me aprofundei naquela batida, eu fui estudar no Clã, que era uma escola do Zimbo Trio, que eram assim geniais, né? Estudei com Luiz Chaves, tive grandes mestres de música, em geral, mas grandes mestres, especialmente na música, e ali eu me aprofundei na harmonia da bossa nova, todas as dissonâncias, tudo aquilo me encantou de uma forma absurda, e eu comecei a estudar profundamente, né? Só que eu tinha comigo um repertório que eu trazia que era muito rico. Então eu pegava aquelas músicas, por exemplo, Isaurinha Garcia, O Carteiro, eu pegava aquela música e tocava em ritmo de bossa nova. Eu pegava o ébrio, pegava todas aquelas músicas que eram bregas, no caso, né, assim, para a moçada, né, que nem conhecia, na verdade. E eu transformava aquilo em bossa nova e mostrava, virava assim um show, né? Então, para agradar as meninas, não é? Então eu tocava o violão já bacaninha e tal, então aonde eu chegava já formava uma roda, já agradava todo mundo, e é o que acontece, o que aconteceu muito naquela época, né? O violão ele ia para os acampamentos, o violão ia para as festinhas e atraía as namoradas, né? Nossa. Agora, então vamos avançar, vamos pegar mais um depoimento que a gente volta nisso também, né? Na questão da música. Eu acho que aí você teve uma coisa que não tem jeito para o músico não se tornar um pouco nômade, né? Mas vamos ver o depoimento da Márcia Romero. Ela é mãe do Caio e mediadora e produtora do canal do Caio Henrique. Vamos ver o depoimento dela.
Eu sou a Márcia Romero, mãe de Caio Henrique Romero, e é com muito prazer que eu venho falar sobre a pessoa Guto Maia. O Guto Maia está presente na nossa vida já tem um ano, foi assim um anjo que o Senhor mandou do céu em forma de pessoa na vida do Caio. O Caio é uma pessoa com uma deficiência, é cadeirante, e eu posso dizer assim que o seu Guto Maia tem ajudado muito ele em questão de pessoa. O seu Guto, ele tem amor ao próximo, ele valoriza bastante a pessoa, com deficiência ou não. Ele aposta e confia. E é uma pessoa que sempre assim está de bem com a vida, nunca desanima, sempre tem uma palavra positiva. Assim, foi muito bom conhecer o seu Guto. Guto, realmente aí, veja bem que ela foi bastante coerente quando ela disse, você se preocupa com as pessoas, não importa se ela tem deficiência ou não. Porque, veja, você não pode se preocupar só com as pessoas com deficiência, porque as pessoas que estão à volta dela são pessoas, muitas vezes, dito normais, entre aspas. Mas, te falando disso, se você quiser fazer algum comentário, pode fazer, mas depois vamos retomar lá como é que se deu o teu sucesso na tua carreira de músico. Dirceu, uma coisa que eu acredito absolutamente, com muitíssima convicção, eu tenho certeza disso, que a maternidade, que é a maior força do universo, e eu não falo isso por ser freudiano, não é nesse sentido. Eu falo porque eu acompanhei e eu acompanho há 23 anos, sobretudo uma mãe, né? Eu convivo com uma mãe de pessoa com deficiência dia e noite, 24 horas por dia, e eu posso assegurar que as noites, sobretudo as madrugadas das pessoas, das mães com pessoa com deficiência, são absolutamente sofridas, com muita apreensão, com muito medo, com muita dúvida, enfim, isso para dizer pouco, né, para dizer pouco. Então, eu vejo a minha mãe, o que ela sofreu depois que ela se tornou cadeirante. A minha mãe era uma pessoa brilhante, era uma líder, era uma pessoa que ajudava a família toda, fazia tudo pela família toda. No momento que ela teve um AVC, que ela ficou cadeirante, as pessoas se afastaram. Ela se tornou mais solitária com o pai, com meu pai, que era alcoólatra, né? E meu pai, no seu alcoolismo, ele piorou a partir do momento que ela se tornou cadeirante. Então você imagina, e eu vivi isso de dentro, profundamente. Então eu sei o que uma mãe significa nesse universo, sendo que ela é uma força poderosa, a maternidade é muito poderosa. Então, a mãe do Caio, para mim, é uma representação viva, é a representação viva, não preciso dar muitos detalhes do que significa a maternidade que vai ajudar a reabilitação do mundo. Esse é um motor também que eu tenho convicção. O mundo está doído, está em escombros, está completamente... vai haver uma reconstrução, necessitando haver uma reconstrução. As pessoas querem sair desse momento. Só que quem vive na deficiência, quem convive com a deficiência, o mundo vai melhorar, não se usa mais máscara, muito vai se reconstruir, só que quem vive nesse dia a dia vai continuar. A Márcia, por exemplo, ela vem... Esse que não muda, é verdade. Não é? A vida dela, ela, com a pandemia, se transformou pouco e vai se transformar nada depois da pandemia. Então, isso faz toda a diferença. Agora, voltando à questão lá, você, depois que você atingiu a tua adolescência, como é que foi o auge de você como músico? Então, eu tive uma carreira muito
emocionante, assim. Eu tive uma convivência muito grande, porque eu comecei precocemente também, com 15 anos, a tocar, já no clube onde eu frequentava, já era assim, comecei a formar a primeira banda de rock, né? A gente se inspirava muito em Beatles, em Rolling Stones, tocava, chamavam de The Brokes, a primeira banda que eu tive. Depois tive uma outra de música brasileira que era Zona Franca, com amigos do clube, era um grupo grande de samba, sambão, naquela época tinha muito. Então a gente foi para a música brasileira. E aí eu comecei a frequentar a Vila Buarque, aqui em São Paulo. A Vila Buarque era um caldo de cultura absurdo, assim, era uma efervescência cultural, porque tinha a USP de um lado, tinha o Mackenzie do outro, na Rua Maria Antônia, ali na Rua Santo Antônio tinha a Telectaco da Paróquia, tinha Catedral do Samba, Jogral. Eu comecei a tocar num bar chamava Sem Nome, que era uma quitanda. Ali na calçada a gente sentava com Chico Buarque, com os baianos que estavam chegando em São Paulo, os sulistas também, que estavam vindo para São Paulo, como Luiz Wagner, que eu frequento muito a casa dele também. Todos eles chegando em São Paulo, garotões, né? Eu era mais novo, porque eu tinha 16 anos, eu tinha uma autorização dos meus pais para poder frequentar esses bares que tinham música ao vivo, porque eu já recebi convites para ir começar a tocar profissionalmente. Com 16 anos eu comecei no bar Sem Nome, na Doutor Vila Nova, que hoje é o pegado o Sesc ali, e ali eu comecei, e era uma festa toda noite, era uma festa todas as noites, e no palco se revezavam assim, pessoas como o Trio Mocotó, enfim, pessoas que depois foram se tornando cada vez mais celebridades, né? Então, ali eu convivi com Tânia Maria, com Baden Powell. Baden Powell já tinha um outro nível, ele tocava no Jogral, e depois de que nós, garotos, né, nós acabávamos nossa história, nós íamos para o Jogral, e ali nós sentávamos, eu sentava no banco que o Baden Powell tinha feito show, e tocava, enfim, era uma vida assim que não acabava, a gente emendava um dia no outro, e foi muito rico, assim. Então eu conheci todo esse pessoal que criou todo um movimento assim cultural muito forte, os festivais, participei dos festivais, cheguei a ganhar também festivais, enfim, eu tive parceiros muito interessantes, convivi com muita gente muito boa, assim, que a gente tinha uma relação muito de irmãos, assim, muito forte, né? Então isso daí me deu uma convivência com a realidade cultural do Brasil de uma forma muito pelos bastidores mesmo, porque eu sempre fui artista, eu não era um ativista político, né? Eu comecei em 68 estava no auge a Revolução Estudantil, toda aquela efervescência estudantil. Eu era mais da música e da arte, mas eu acabava entrando em grupos políticos também, né? Guto, segura mais um pouco aí, porque tem mais um vídeo, e a gente começa a se aproximar do final e começa a ficar preocupado para passar todo mundo. Então agora nós vamos apresentar o vídeo da Rosana Rosengart. Ela é cantora, reflexologista. Rosana? Isso. Ela é cantora e reflexologista podal, formada em licenciatura artística pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, cantou na dupla com o Guto Maia durante 25 anos no Duo Brasil. Vamos ouvir, então, o depoimento dela. O Guto é uma pessoa, assim, muito admirável. A gente vive junto há 27 anos. E o que muito me chama a atenção nele é assim, a dedicação que ele tem quando ele resolve fazer alguma coisa. É uma coisa assim que não tem limites. E atualmente isso se dá com a causa da pessoa com deficiência, a qual ele se dedica assim integralmente. É uma coisa assim impressionante.
E além disso, ele ama muito o ser humano, né? Ele tem um respeito assim com as pessoas em geral muito interessante. Isso é uma das coisas que eu diria dele. Aí, faça um comentário em cima. Dirceu, 25 anos de dupla, hein? Caramba! 25 anos nós cantamos, foi assim muito, muito rico. Você imagina que Nossa! nós trabalhávamos diariamente, convivíamos diariamente, e posso sim afirmar, sem nenhum tipo de favor, a Rosana é a pessoa mais digna intelectualmente que eu conheci, é a pessoa mais íntegra que eu podia ter conhecido. Ela me resgatou, ela me salvou realmente para a vida. Eu não teria futuro sem ela, não teria a minha vida caminhava de uma forma muito forte, muito intensa, né? E realmente não teria assim como sobreviver a tamanha pressão psicológica, emocional que eu me impunha, que eu me colocava, assim, era uma tensão, era um tanto quanto suicida, assim, a forma que eu vivenciava tudo. Ela me colocou assim realmente com os pés no chão, num certo sentido, e assim são 27 anos de convivência diária, contínua, e eu tenho uma fórmula para os jovens, né? Os meus filhos todos foram muito melhores que eu, todos eles estão com suas companheiras assim de uma forma extremamente sólida, muito interessante, né? Que os filhos, em geral, eles realmente os erros dos pais eles procuram não cometer, e foi o que aconteceu comigo, né? Eu tive 5 casamentos, então eu tive assim uma vida extremamente instável, né? E aí quando eu conheci a Rosana, tudo foi se transformando. Depois veio o Pedro, então, mas assim eu tenho um conselho, né, para jovens casais, né? E é um conselho que para nós. Para um pouquinho. Sim, Esse sim. conselho você vai dar no final. Segura aí, esse conselho guarda ele para o finalzinho, que é o que eu vou perguntar para você que você vai usar. Segura aí. Agora vamos ver o depoimento de uma outra pessoa aqui, que vamos ver se você já viu falar desse sujeito. Fernando Alberto Santini. Ele é professor, doutor, PhD em Administração e Marketing, professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas. Vamos ver o depoimento dele, vamos ver o que ele está dizendo do Guto. O que aconteceu aí com o vídeo? O Santini é um querido amigo de infância. Esse daí você já sabe muito bem. Agora, eu vou aproveitar uma coisa que é a seguinte: você está falando lá da tua trajetória, veio falando até você chegou ao músico, mas de repente teve um momento na tua vida, não que você tenha que se divorciar totalmente com a música, mas como é que você entrou nessa questão de criar a primeira universidade, de criar um núcleo de estudo superior avançado, o ensino por outro caminho, tudo isso aí voltado para pessoas. Quando se deu essa ruptura, então? Então, a ruptura ela veio muito em função da pandemia, né? Mas esse projeto já vinha amadurecido, já vinha desde a minha infância, porque eu tinha assim a verve, né? Eu tinha a intenção de ser um cientista. Então, a paixão que eu tinha pela ciência, pelo cientista criador, pela coisa do investigador, do curioso, isso me dominou a vida toda. Então, é por isso que eu tinha tanta instabilidade em todos os sentidos, porque nada me satisfazia. Eu fazia algo até aprender bem, até ser reconhecido, e dali para frente aquilo já me desinteressava, porque eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. Então essa curiosidade científica me dominava, e o meu sonho era ser um cientista. Isso eu já tinha comigo. Outra coisa que eu tinha, assim, essa história toda eu ia contar muito adiante,
eu ia me tornar realmente essa pessoa mais adiante, mas a pandemia antecipou, né? Então, na 2020, nós tínhamos, o Pedro e eu, já toda uma agenda, mas aí com a pandemia a gente perdeu todo o chão, perdeu o nosso trabalho, perdeu os nossos alunos, perdeu tudo. Nós perdemos tudo realmente. Aí 2021 foi um ano de depressão, assim, uns 6 meses de depressão, começo da pandemia, né? O medo de morrer, o medo da situação toda que havia, não é? E ali eu comecei a ruminar tudo que eu vinha programando, que tinha que ser transformado, mas eu tinha esse projeto. E aí eu falei, bom, agora eu vou virar a mesa e fazer o maior projeto que eu já pude imaginar na vida, né? Eu já vinha testando assim algumas coisas com os alunos em pequena escala, eu vinha experimentando algumas coisas em pequena escala, mas eu tinha muita certeza que daria certo, porque eu já tinha experimentado, por exemplo, eu sabia que colocar pessoas brilhantes no mesmo espaço e colocar problemas para serem resolvidos, as soluções seriam brilhantes. Não tem como, né? Você colocar 3 gênios numa sala e colocar um problema para ser resolvido, primeiro vai ter a vaidade intelectual deles, tal, mas o problema será resolvido de uma forma brilhante. Eu tenho essa convicção, né? Porque você não baixa o nível do que você tem, né? Você não consegue baixar o seu raciocínio menor do que realmente você tem de qualidade, então a sua qualidade vai prevalecer. Então, eu falei, puxa, se eu fiz isso com 10 professores, por exemplo, de artes marciais no navio, eu os coloquei dentro do navio por 4 dias no cruzeiro e fui colocando alguns problemas para serem resolvidos e analisando também, e fui vendo as soluções acontecidas até comigo, né? Até que soluções eu tinha para os problemas que haviam, e fui vendo, tendo algumas certezas, né? Alunos, eu com 30 alunos numa classe, eu jogava uma série de problemas e via as situações que aconteciam. Isso me ajudou a ter certeza. Eu falei, pô, se eu juntar 100 caras brilhantes, sabe, agora pela internet, e começar a construir alguma coisa em relação à deficiência, que é o maior problema que a sociedade enfrenta, que ela não sabe como lidar com isso, eu vou encontrar as melhores soluções, até da minha parte, porque eu vou me sentir estimulado, eu vou me sentir desafiado, e eu não vou estar falando para alunos, eu vou estar falando para mestres, né? No nosso grupo tem pessoas como você, por exemplo, que são altamente bem formados, tem PhDs como o Fernando Santini, tem outros mestres doutores que estão ali no nosso grupo por identidade, porque gostaram da proposta. Então eles não estão lá para brincar, nem para fazer média com nada, e nem para ganhar dinheiro, muito menos, nesse momento. Não é? Então isso é um desafio. Vamos ver se o vídeo deu certo, o vídeo ou não? Eric, deu certo o vídeo? Está sem áudio? Nossa, que interessante. Coisas da internet, né, Guto? Mas vamos fazer uma homenagem, então, aí vou fazer o seguinte, para a gente estar meio que encerrando o programa, eu quero que você faça uma homenagem ao Santini, já que o vídeo dele aí não deu certo, e depois você dá aquele recado que você queria dar para o jovem. Diga para eles o que eles devem esperar da vida, alguma coisa. Mas vamos, Santini. O Santini é um cara gente fina para caramba, né? O Santini, se existe alguém que possa ser chamado de amigo, que tem grandes amigos que ele traz pela vida toda e é reconhecido como tal, essa pessoa é o Santini, é uma pessoa que preza os amigos, preza a amizade. Então, é uma pessoa que eu tenho assim um respeito imenso, uma grande admiração desde sempre. O Santini sempre foi uma liderança assim absurda. Ele além de grande, ele é briguento, ele tem posições muito duras em alguns aspectos, ele tem algumas coisas bem complicadas de se lidar, não é? Então, mas a personalidade dele é assim de uma doçura e de uma pessoa
altamente generosa, né? Então, é a pessoa que eu trouxe pela vida toda. Eu fiquei honradíssimo quando eu propus para ele que ele entrasse no projeto. Foi a primeira pessoa que eu chamei, a primeira pessoa que eu falei do projeto, da ideia que eu tinha de criar um curso superior para autistas, para pessoas com deficiência, uma coisa fora do padrão, como eu sempre fui, né? Eu sempre quis ter a escola ideal, o professor ideal, o aluno ideal, e nunca encontrei. Então, Ele será o reitor da universidade, então? Isso, então, e eu convidei, exato, eu convidei para que ele fizesse esse primeiro, e ele tem essa competência. Ele merece. Um grande sujeito. Eu conheci ele há pouco tempo, já me encantei com o jeito solto dele de falar, de objetividade. Pena que o vídeo dele não deu certo, mas uma homenagem, acabamos fazendo uma homenagem para você e para ele ao mesmo tempo. Agora, o seu recado para o jovem, recado final. O que o Guto não falou, o que o Guto gostaria de falar? Tudo por sua conta. O que eu quero dizer em relação à convivência, né? Convivência é uma das coisas mais complicadas do ser humano. É muito complicada a convivência. E, no entanto, eu desenvolvi com a Rossana, por causa desse brilhantismo dela, da paciência dela, da generosidade que ela tem, da grande mãe que ela é, eu desenvolvi assim uma convivência diária, de trabalho, tudo. E foi muito rico. Nós temos 27 anos de convivência muito respeitosa e muito amorosa. E o que dá certo para a convivência? São 3 coisas fundamentais, né? Eu ganho, ela gasta, ela manda, eu obedeço, ela bate, eu apanho. Então, quando isso se dá, não vai ter problema de longevidade o casamento, sabe? Porque o negócio ela faz, você gasta. Como que é o negócio? Não, eu ganho, ela gasta. Eu não mexo com dinheiro, só ela. Eu ganho, ela gasta. Ela manda. Gasta no sentido de administra, né? Administra. Agora, ela manda, eu obedeço. Guto, o que você diria para os jovens? Um conselho que você daria para os jovens que estão em início de carreira? Eu diria o seguinte: reconheça as melhores competências em si. Seja a melhor versão de você mesmo o tempo inteiro. Isso é uma verdade intelectual que a gente desenvolve, que acaba tendo um processo de autorrespeito, de autoestima e de se perdoar também, de se reconhecer como uma pessoa frágil. Então, quando a gente se respeita nas suas limitações, a gente começa a entender o que significa a deficiência no outro também. Você baixa a expectativa em relação ao outro, porque a expectativa para o outro é sempre imensa, e para si a gente sempre... Tem gente que é ao contrário, mas a expectativa ela tem que ser sempre respeitosa aos limites que cada um pode oferecer. Quando a gente começa a entender isso, a gente vê que a pessoa com deficiência ela é simplesmente uma pessoa com condições diferentes da nossa, como todos são. Então não existe 2 pessoas iguais. Então isso daí é muito, muito evidente. Então, quando isso acontece, como a gente começa a entender o mundo e a convivência digna, não precisa chamar inclusão, não precisa chamar todos os nomes que vão... É deficiente, um nome, uma definição mudar também, né? Pois olhando fora do padrão. Então são nomes que não são necessários. Se a vivência digna, ninguém precisa ser incluído. Ok. Né? Então, Guto, já estouramos até o nosso tempo um pouco aí, mas acho que valeu. Eu bati um papo aqui com o Guto Maia, um grande pesquisador, um grande ser humano, que mostrou um pouquinho da sua trajetória, mas pode ver que realmente aí houve
houve uma série de coisas onde se conclui por que ele criou o termo fora do padrão, porque ele já nasceu fora do padrão, seguiu a sua trajetória quase todas fora do padrão e continuou fora do padrão, para não ficar na caixinha igual a todo mundo. Guto, eu te agradeço bastante a sua presença, a sua participação no programa Missão Educar, e até uma próxima vez, se Deus quiser. A gente tem muita coisa ainda para estar falando aqui de inclusão nesse programa. Um grande abraço para você e até lá, se Deus quiser. Um abraço. O IBRAP foi aquela empresa que eu falei para você que eu te indiquei lá para o meu amigo Dilmário, que é uma empresa de consultoria na área da educação. E aí essa frase é em sua homenagem, viu, Guto? O mestre aponta o caminho, o discípulo segue sozinho, até encontrar o mestre, mas dessa vez dentro de si mesmo. Então foi a sua trajetória. Você encontrou o mestre que vibra dentro de você mesmo. E aí você procura fazer isso com todas as pessoas. Até segunda-feira, se Deus quiser.